Oi, pessoas abençoadas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu tô um pouco sumida, né, aqui do canal, mas é porque eu voltei com meus atendimentos no salão, o tempo ficou um pouco mais corrido e tem outras situações também que eu venho aqui compartilhar com vocês. De início, gente, eu já vou começar esse vídeo, tá orando, repreendendo toda a inveja, todo o peso, né, que depois no decorrer do vídeo vocês vão entender o porquê Deus tá me dando essa direção. Existe uma batalha muito grande para que eu não continue, né, com esse canal, com os meus vídeos. Deus já tem me mostrado muita inveja, muita fúria, né, de todo o conteúdo que eu tenho compartilhado. Então eu já começo, né, fazendo uma oração. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco em tuas mãos esse canal. Cada pessoa que vem aqui ver esse canal, Pai, toda pessoa que tiver com a intenção, Deus, de entender sobre a tua promessa, sobre os teus testemunhos, sobre as tuas maravilhas, que o Senhor possa tocar cada uma delas profundamente. Mas aquelas, Deus, que vieram enviadas pelo maligno, Pai, que o Senhor venha repreender todo levante, toda fúria, toda retaliação, que seja totalmente blindado cada vídeo, cada pessoa que aqui está, que seja guardada debaixo da sombra das tuas asas, no nome de Jesus. E tudo aquilo que vem impedir, tudo aquilo que tem sido setas malignas de inveja, que seja repreendido no nome de Jesus. Então, gente, eu vou compartilhar com vocês, né, o porquê da oração. Deus me deu essa direção para fazer a oração, né, no início do vídeo. Como eu sempre falo com vocês no meu vídeo, né, nos meus vídeos, nos meus testemunhos, toda vez que está acontecendo uma ação no mundo espiritual, Deus sempre me mostra, né, através de sonhos, muitas das vezes usa pessoas, né, para falar, para confirmar, e Deus confirma de várias formas. Então, assim, além desse tempo, né, que está sendo mais corrido, que eu já voltei com o atendimento aqui no meu salão, porque antes eu estava num período de descanso, né, estava em recesso, e comecei a ver que estava tendo uma batalha muito grande para me conseguir gravar. Foram se passando alguns dias, né? Eu acho que já tem 2 semanas que eu não gravo vídeo. E no decorrer desse tempo, gente, eu tive um sonho terrível. Nesse sonho eu pude entender verdadeiramente, né, o que está acontecendo por trás de tudo isso. Porque, gente, muitas das vezes a gente ora, Deus coloca um propósito no nosso coração, a gente fica animado e daqui a pouco desanima. Muitas das vezes tudo isso é seta maligna, né? Tudo isso é inveja, tudo isso é o diabo já se levantando. Porque, gente, toda vez que Deus tem uma vitória para nos dar, o mundo espiritual sabe que as mãos de Deus estão sendo movidas em seu favor. O mundo espiritual sabe que lá na frente você vai ter sucesso, né, em algum sonho, projeto que já está no seu coração. O diabo já sabe que lá na frente Deus vai te usar para fazer coisas maiores, então ele já começa desde já colocando empecilhos, né, situações, usando pessoas com palavras de peso, de julgamento, de crítica, pessoas até mesmo para fazer feitiços, pessoas com inveja. Lembrando que inveja é uma feitiçaria, né? Então, gente, toda vez que a gente está com um projeto, principalmente quando tem a direção de Deus, todas as vezes vai ter um levante contra a nossa vida. A gente vai passar por uma batalha espiritual primeiramente, porque o diabo ele quer impedir você de encontrar o seu caminho, ele quer impedir você de receber aquilo que Deus tem para te dar. Por isso, um conselho que eu dou para vocês, né? Se tem algum sonho, algum projeto, né, que está no seu coração, peça a Deus primeiro direção, né, para entender se essa é a vontade dele. Se for a vontade dele, gente, independente do que aconteça no decorrer do caminho, né, vai vir pedras, vai vir situações para te desanimar, mantenha o seu foco e vai até o final. Porque, sabe, toda vez que o diabo se levanta com grande fúria sobre a nossa vida, é porque ele já sabe que a sua vitória é certa, no nome de Jesus. Ele já sabe que Deus tem algo grande preparado para você lá na frente. Então nunca desanima, não quer dizer que começou lutas, começou a ficar mais difícil, que você tem que desanimar. Pensa que se tá tendo lutas, é porque Deus tem uma vitória muito grande para você, então você tem que persistir. Persista em oração, em jejum, peça a Deus para te fortalecer, peça a Deus para te dar direção, para você entender o que está acontecendo por trás disso. Mas um conselho que eu te dou, não desista dos seus projetos, não desista dos seus sonhos, dos seus objetivos, porque sempre vão vir coisas e situações para te fazer parar. Então, se cada vez que você tiver um projeto no seu coração, você parar, você vai estagnar na sua vida, você nunca vai para frente. Porque para conquistar, a gente primeiro precisa passar pelo tempo de batalha. Então, por que eu tô falando isso com vocês? Esse canal, ele é sim um projeto de muito tempo no meu coração que Deus colocou. Para começar a gravar, eu fiz prova com Deus. Eu busquei informações, eu resisti por muito tempo.
Então já sei o que Deus tem a fazer lá na frente. E o diabo, gente, ele também sabe que as mãos de Deus estão se movendo em nosso favor. Então o diabo ele começa a levantar de várias formas, né? Então Deus tem me mostrado, o diabo tá com uma fúria muito grande, né? Por causa desse canal, dos conteúdos que eu tenho postado, dos meus testemunhos. Infelizmente, tem pessoas que têm inveja até mesmo da nossa comunhão com Deus. A pessoa ela não consegue ter uma comunhão com Deus, né? Porque às vezes serve o maligno e ela tem inveja daquela pessoa que tem o brilho do Espírito Santo. Tem inveja daquela pessoa que consegue, né, buscar e sentir e verdadeiramente conhecer a Deus. Então, gente, eu já sabia que ia ter levantes, eu já sabia que ia ter pessoas incomodadas. Mas Deus mostrou claramente, né, nessas últimas semanas através de um sonho. Primeiro, gente, nesse sonho que eu tive, né, eu tava correndo, né, de alguns bichos que corriam atrás de mim. E tudo isso é muito espiritual. A gente já consegue entender que se trata de uma batalha espiritual, né? O inimigo com fúria atrás de mim. E eu correndo, fugindo, né, repreendendo o tempo todo. Depois eu cheguei num certo lugar onde tinha 2 homens, né, engravatados, que pareciam ser pastores, né, pessoas assim da igreja. E eles começaram a falar algumas coisas, pregar algumas coisas que não tinha a ver com a palavra de Deus. E eu rebatia eles nesse sonho, né? Eu falava com eles, não, na palavra de Deus está escrito assim, assim, assado. E eu lembro que nesse sonho, gente, eu falei algumas frases que eu falei aqui no canal. Eu repeti algumas frases que eu falei aqui no canal, em alguns dos meus vídeos, né? Falei também a parte, né? Se seus olhos te fazem pecar, arranque-o, né? Que é melhor entrar no reino dos céus sem os olhos do que perder a sua salvação. Então, assim, foi muito claro que toda essa fúria é por causa do canal. Porque na hora que eu tava debatendo com esses homens, né? Mostrando pra eles ali que eles estavam pregando algo que não era de acordo com a vontade, com a palavra de Deus, eu repeti algumas frases que eu já falei aqui no canal. Então, isso me deu um entendimento que tudo aquilo ali Deus estava me mostrando em torno do canal, né? Então, gente, ali eu rebati aqueles homens que eu vi que eram pessoas que estavam com espírito de engano, né? Tava engravatada, parecia que eram pastores, pessoas da igreja, tava debatendo comigo, mas eu já tinha visto neles ali no sonho o espírito de engano. Então eu ficava falando algumas passagens da Bíblia com eles, né? Falando que eles estavam errados e ficava debatendo. E eles, assim, começaram a ficar com muita fúria de mim, com muita raiva, né? Porque eu tava desmascarando, né, eles. E eu lembro até que tinha uma tela de televisão que eles iam colocar um vídeo pra me ver, pra tentar me convencer de que eu que tava errada. E eu o tempo todo falando com eles no que tava na Bíblia. Então, gente, foi uma situação que me deu a entender muito ali, eu debatendo, né, usando as minhas palavras para debater e vendo naqueles homens um espírito de engano. Então, gente, aí eu falei, né, do que eu tinha que falar, eles falaram, a gente ficava debatendo um tempo e eu ficava falando com eles, não, a palavra de Deus é assim, Deus não é Deus de confusão, Deus não é Deus de aceitar qualquer coisa, é assim que está escrito na palavra deles. E os homens ficavam cada vez mais furiosos comigo. Naquilo, gente, eu comecei a orar em espírito e eles saíram daquele lugar. E naquele sonho, tava na casa, né, que no caso era a casa da minha avó, e fui deitar para dormir. Tudo deu a entender que era no mesmo dia. Quando eu fui deitar para dormir, gente, que eu fechei os olhos, eu sentia assim como se estivesse acontecendo de verdade. Eu sentia uma presença maligna aproximando aqui do meu ouvido. Eu sentia até respiração, eu sentia aquela presença maligna e começava a arrepiar. Isso no sonho, né? No sonho eu fui dormir e já estava sentindo essa presença maligna. E ali eu começava a orar em pensamento. Quanto mais eu orava, aquele espírito afastava. Quando eu parava de orar, aquele espírito aproximava. E eu via ali, mesmo com o olho fechado, eu conseguia ter aquele entendimento de que aquele espírito estava aproximando de mim com as mãos assim, que ele já vinha pegar no meu pescoço. Então, assim, quando eu estava parando de orar, a mão dele se aproximava do meu pescoço. Quanto mais eu orava, a mão dele se afastava. Então, ali Deus já estava me mostrando a fúria do inferno, né, do diabo, né, querendo me enforcar. Porém, as minhas orações têm espantado esses espíritos malignos. Então, quando eu paro de orar, ele aproximava para tentar me enforcar. E quando eu orava cada vez mais forte, ele afastava. Até que por fim eu levantei, abri os olhos, levantei a mão no nome de Jesus e falei em voz alta: sai no nome de Jesus. Falei várias vezes: sai no nome de Jesus, sai no nome de Jesus. E ali aquele espírito saiu, sabia aquele vulto preto saindo. Isso tudo no sonho, tá, gente? Mas foi muito real. Então, o que eu entendi, né? Quando eu acordei,
entendi claramente, porque graças a Deus, todos os sonhos que Deus me dá, Ele já me dá dentro do sonho o entendimento. E quando às vezes não dá, né, eu busco orar, pedir Deus direção, e Ele acaba confirmando de várias formas. Então, gente, quando acordei, eu tive assim, aquela sensação muito forte, eu senti de muito perto aquela fúria do diabo ali na minha vida. Ele querendo me pegar, querendo me enforcar, querendo me oprimir. E eu tive aquele entendimento também que o meu debate com aqueles homens, né, como eu repeti várias palavras ali que eu já falei aqui no canal, tem tudo a ver com o canal, tem tudo a ver com os vídeos que eu tenho postado, com o que eu tenho falado. Então Deus abriu meu entendimento assim de uma forma muito grande. Tanto que esses dias foi uma batalha muito grande para eu conseguir gravar, por causa de tempo e às vezes eu não estava muito animada, e eu entendi. Tudo isso é opressão maligna, né? Deus tem me mostrado, tem pessoas com muita inveja do conteúdo que eu tenho postado. O diabo tem usado essas pessoas, né, gente, com inveja. Eu sei que a luta não é contra a carne, é contra os espíritos malignos, mas tem aquelas pessoas que são usadas pelo diabo, porque o diabo, para ele agir, ele precisa de um corpo, ele precisa da permissão de alguém. Infelizmente, são pessoas usadas pelo maligno. Então, Deus já tem mostrado, tem pessoas vindo aqui ver o meu canal com intenção maligna, pessoas que por trás delas tem espírito maligno entrando, né, para usar com olhar de peso, de inveja, de crítica, pessoas que talvez está até com a intenção maligna de me prejudicar. Mas Deus, toda vez que Ele ora, Ele revela, ora não, cada vez que a gente ora, que Deus mostra e revela, é para dar o livramento. Então Deus tem dado o livramento e tudo tem caído por terra. Por isso que Deus me deu entendimento para começar os meus vídeos fazendo essa oração, repreendendo todo o mal, porque o meu vídeo está aberto a várias pessoas. Tem pessoas que têm vindo aqui, não se inscreveram no canal, pessoas que não curtiram nada, não comentaram nada, pessoas que só têm vindo ver o que está acontecendo, pessoas que só vêm se alimentar. Talvez estejam pensando, né, que eu tô aqui para dar má notícia sobre a minha vida, que infelizmente tem pessoas que são assim, que tá esperando só ter notícia ruim da vida do outro, mas Deus falou comigo claramente, tudo isso, essa fúria toda do inimigo é por causa de inveja. Pessoas usadas pelo maligno têm vindo aqui no meu canal, olhar os meus vídeos e só Deus sabe o que elas têm desejado e proferido contra a minha vida. Então Deus já tem me dado livramento, Deus já tem me dado entendimento, Deus já tem me dado direção, e todo esse levante maligno já foi repreendido, já foi lançado por terra. Porque quem tem Deus na vida, gente, não fica parado. Quem tem Deus na vida não fica no engano. Então Deus, todas as vezes que está acontecendo alguma coisa, Deus me mostra, Deus abre a minha visão. Deus me mostra quando tem alguém fazendo uma obra de macumbaria, quando tem alguém falando, quando tem alguém invejando. Quando Deus vê que é necessário me mostrar, Ele me mostra. Até mesmo para me orar e repreender. Então, infelizmente, né, a gente faz um vídeo, tá numa rede social, porque o YouTube, querendo ou não, é uma rede social. Então tá aberta a várias pessoas com várias energias, boas e ruins, com intenção ruim e com intenção boa. Então nós não temos controle sobre isso, né? Mas então Deus me deu essa direção para começar todos os vídeos fazendo essa oração. Que já caiu por terra esse levante maligno, essa fúria maligna já caiu por terra. E lembre-se, toda vez que tem um levante contra a sua vida, é porque o diabo já está enxergando a sua vitória. O diabo já sabe que lá na frente você tem algo maior para receber. O diabo sabe que lá na frente Deus tem algo maior para fazer na sua vida. Então ele começa a usar pessoas que dão lugar, ele começa a usar situações, tudo para você parar no meio do caminho e não continuar. Tudo para você desistir dos seus sonhos, dos seus projetos. Mas eu digo para você, não desista dos seus planos, não desista dos seus projetos. É lógico que tem planos que não é nosso, que é nosso, né? Mas na verdade não é da vontade de Deus. Então nós temos que pedir para Ele direção, para entender se é da vontade dele. Mas aquele sonho, projeto que Deus já firmou no seu coração, que Ele está te abençoando, que é da vontade dele, que vai ser bom, que vai dar certo, já esteja preparado para receber críticas, já esteja preparado, né, para viver algumas situações que vai tentar te impedir de chegar até ao seu propósito, mas não desista, vá em frente, vá até o final, persista, ore, jejua, peça a Deus para te dar entendimento, discernimento, sabedoria, inteligência, que todas essas armas forjadas contra a sua vida vão cair por terra no nome de Jesus. Então Deus tem me mostrado muita inveja, gente, inveja contra o canal. E olha que o meu canal tá começando, né? Mas eu creio que Deus tem algo para fazer por trás disso, por isso o mundo espiritual do maligno está furioso. Só que ninguém vai calar a minha voz. Quem tem que calar a minha voz é somente Deus. Somente Deus tem esse poder. Aqueles que são firmados em Deus não precisam ter medo, né? Porque Deus, ele sempre dá um escape, ele sempre mostra, ele sempre liberta, né? Ele sempre dá o livramento.
Quantas vezes, né, o diabo se levantou contra a minha vida, quantas vezes apareceu macumba na minha porta, quantas vezes eu tive revelação de pessoas fazendo feitiço contra a minha vida, de pessoas com falsidade, tentando me defamar, manipular, pessoas falando de mim pelas costas, e todas as vezes Deus me guardou, Deus me livrou, porque Ele conhece a sinceridade do meu coração, Ele conhece a minha honestidade, Ele conhece a retidão do meu coração. Então tem pessoas agindo assim, Deus tem me mostrado, mas eu oro por essas pessoas para que Deus tenha misericórdia da vida delas. Porque até mesmo para tocar no ungido do Senhor, a gente tem que pensar 10 vezes mais. Então, se eu sou uma pessoa que eu não fico criticando fulano ou ciclano, não fico criticando, gente, porque é algo muito sério tocar no ungido de Deus, sabe? Eu não fico defamando, eu não fico manipulando, eu não fico julgando, né? Se eu comento sobre alguma situação, a situação que eu sei que aconteceu, eu não fico inventando mentiras para defamar as pessoas, para prejudicar a vida delas, porque eu sei que todo mundo é importante para Deus, todo mundo tem um lugar especial no coração de Deus. E quando você toca em alguém que é especial para Deus, ungido de Deus, você está tocando em Deus também. Principalmente quando você está agindo de forma desonesta. Então você está tocando no ungido de Deus e Deus vai te cobrar isso. Então eu só peço Deus misericórdia por essas pessoas, né, que têm agido dessa forma. Mas só que isso não é motivo de parar, né? Se Deus já mostrou, Ele já repreendeu, vai continuar repreendendo, porque eu acredito que isso vai continuar acontecendo, né? A gente não tem controle sobre a vida do outro, sobre a escolha do outro, mas Deus já tem dado a vitória, né? Deus já tem dado a libertação, Deus já tem dado o livramento, e graças a Deus que Ele sempre me mostra. Graças a Deus que nada fica encoberto, né? Toda vez que tem algo acontecendo no mundo espiritual, Deus sempre revela, né? E tem coisas que Ele não revela porque é da vontade dele, né, gente? Os propósitos de Deus, a gente não tem que entender tudo que Deus faz, mas eu tenho certeza que Ele nos guarda o tempo todo debaixo da sombra das asas dele. Então, você que te ataca, né, uma pessoa, um ungido de Deus, pense 10 vezes mais. Pense, porque quando você receber também, você vai receber 10 vezes mais. É isso que Deus tem mostrado e falado ao meu coração. Então, só oro por essas pessoas e por esse motivo, né, os meus vídeos vão ser de acordo com a direção de Deus. Sempre começando com essa oração, tá? Muito obrigada por ter ficado até aqui. Até o próximo vídeo.